Os materiais que têm átomos com facilidade em ceder elétrons esses que têm a facilidade em ceder, eles geralmente têm 1, 2 ou 3 elétrons na sua última camada, na sua camada de valência. Eles são chamados de materiais condutores de eletricidade. Então, os condutores, eles têm facilidade em ceder elétrons. Os materiais que têm facilidade em ganhar elétrons, se a última camada, a camada de valência, tem entre 5, 6 ou 7 elétrons, eles têm capacidade de ganhar elétron, porque vai ser mais fácil ganhar para completar uma camada de 8, por exemplo. Eles são considerados isolantes. E existem os materiais que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, quando a gente estiver entrando na matéria de eletrônica, que são os semicondutores. Eles não têm nem facilidade, nem dificuldade. Tá? Eles têm geralmente 4 elétrons na última camada. Então, eles são chamados de semicondutores. Então, essa é a classificação que a gente tem. Um átomo tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, é classificado como condutor, facilidade em ceder elétrons. Ele tem 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, isolante. Dificuldade em ceder ou facilidade em receber elétrons. E os outros que ficam ali na intermediária, geralmente 4 elétrons na última camada, são os semicondutores. Agora eu vou apresentar para vocês alguns exemplos de condutores e isolantes de eletricidade. Qual é o material que a gente tem mais comum para se fabricar um condutor de eletricidade? Os fios condutores. A grande maioria que a gente utiliza, eles são feitos de cobre. Se a gente for pegar a distribuição elétrica do cobre, se a gente for olhar a quantidade de elétrons que o cobre tem, o cobre ele tem 29 elétrons. Se ele tem 29 elétrons, como que a gente faz essa distribuição do cobre? Camada K, que é a primeira camada, cabe 2 elétrons. Camada L, cabe 8 elétrons. 2 mais 8, 10, ainda faltam 19. Camada M, cabe 18. 18 mais 8, 26, mais 2, 28. Para chegar no 29 do cobre, falta 1 elétron. KLM, camada N, 1 elétron. Lembrando do que a gente acabou de ver, que estava na última folha, Todos os materiais que têm facilidade, que são os condutores, eles apresentam 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência. É o caso do cobre. Um outro condutor comum para a fabricação de fios é o alumínio. Quantos elétrons tem o alumínio? O alumínio tem 13 elétrons. Como que a gente faz essa distribuição? Camada K, 2. Camada L, 8. 2 com 8, 10. Faltam 3. Esses 3 vão cair para a camada M. Então, quantos são os elétrons da camada de valência? Quantos elétrons livres? São 3. Então, voltando, facilidade, que tem os condutores, 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência. Então, o alumínio também é um bom condutor. Vamos pegar o exemplo agora de um isolante. Oxigênio. O oxigênio, ele tem 8 elétrons. Então, camada K, 2.
Para 8 faltam 6. A camada L cabe até 8, então os 6 estão na camada L. Última camada do oxigênio, camada de valência, camada L, tem 6 elétrons. O que a gente viu? Que os isolantes, eles têm 5, 6 ou 7 elétrons. Significa que é mais difícil perder, né? É mais fácil eu ganhar, receber elétrons para completar a camada L e fazer ela virar 8, né? É mais fácil eu receber 2 do que perder 6 para esse átomo ficar em equilíbrio, tá? Aí vocês podem pensar assim, nossa, mas o oxigênio é um condutor, é um isolante elétrico? Como são criados os arcos elétricos, então, que passam pelo ar, né? E outra pergunta, o cobre, ele só tem um, é muito facinho perder esse um. Isso torna o cobre um material perfeito para conduzir eletricidade? Não existe material perfeito para condução de eletricidade. Nenhum condutor é 100% condutor e nenhum isolante é 100% isolante. Tudo isso vai depender de outras características, de outras informações, de outros dados que a gente vai ver mais pra frente. Então, o que vocês têm que pensar? Nenhum condutor é totalmente condutor. Pode ter situações que ele não vai se comportar como um bom condutor de eletricidade. E nenhum isolante é totalmente isolante. A determinados níveis de energia, tá? Se eu tenho a gente vai falar sobre tensão mais pra frente, mas a certos valores de tensão, um componente, um material pode ser isolante e a determinados valores ele pode não ser um isolante mais, tá? Então, nenhum condutor é totalmente perfeito e nenhum isolante é totalmente perfeito. Isso são características que se diferenciam um de outro e facilitam ou dificultam a passagem da corrente elétrica, tá joia? Finalizamos essa parte de condutores e isolantes. Nós vamos passar para o próximo tópico, que é a tensão elétrica. Então, a gente vai acabar voltando um pouquinho, sempre voltando nessas definições, tá? A gente precisa entender direitinho os condutores para entender a tensão, para entender a corrente elétrica. Então, se ficou alguma dúvida, deixa anotado aqui embaixo que eu vou fazer o possível para conseguir responder todo mundo. Tá joia? Muito obrigada!